Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter aqui um tutorial de 3ds Max. Quero lembrar que a gente vai trabalhar com o software para demonstrar, né, a aplicação da textura. E se você vier aqui, por exemplo, na loja da penrib.com Biofilmes, você tem esse pacote de texturas aqui. Eu vou abrir esse pacote de texturas. E esse pacote de textura, ele tem uma gama de texturas aí que você poderá utilizar para os seus projetos, né? Ele é totalmente royalty free, então você pode ter uma aplicabilidade para funções diversas. Então, se você der uma olhada junto aqui comigo, você tem texturas, desde textura para aspecto metalizado, como textura de madeira cortada, como placas, né, como se fosse piso em chão, blocos, painéis de espaçonaves, texturas de madeira, texturas de tijolos e por fim. Então é uma gama muito grande de texturas. E nesse tutorial aqui eu quero mostrar para você como que daria para você utilizar essa textura. Vamos lá? Aqui dentro do software 3ds Max eu vou clicar em Box, eu vou clicar aqui e arrastar e produzir então um muro, tá? Esse muro que eu estou produzindo, então, na verdade foi um box, perfeito? E ele está com um comprimento igual a 4, eu posso deixar ele igual a 5, uma largura 77, posso colocar igual a 80, e a altura em 34, eu posso arredondar para 35. Então, só arredondando aqui, pronto, 35, tá? O número de segmentos não vou alterar, vou deixar como está, algo mais ou menos assim. Eu vou vir aqui dentro de Settings, né, no Render Setup, eu vou passar aqui para Scanline Render, para facilitar o nosso trabalho, até porque a gente não vai entrar dentro da área da construção civil, é apenas uma demonstração aqui das texturas. Então, como que você pode aplicar essas texturas para futuros projetos. Inclusive, eu passei aqui para Scanline Render e dentro do padrão de Scanline estou jogando para todos, então tudo muito bem tranquilo. O que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar aqui que nesse caso eu vou utilizar essa textura aqui, tá? Que é a textura que tem o aspecto lembrando um pouco a condição de tijolos. Então eu posso fazer duas maneiras, eu posso clicar, arrastar, aplicar a textura aqui, ou eu poderia fazer diferente, né? Eu posso vir aqui em Standard Legacy, abre mais uma vez, tá? Maps, dentro de Maps, em Diffuse Color. Dentro de Diffuse Color eu vou buscar aqui por Bitmap. Muito bem, eu vou abrir aqui o meu pacote de texturas e eu vou então escolher a minha textura de tijolos que eu havia previamente comentado com vocês, né? Eu vou escolher então, por exemplo, só para uma demonstração aqui para nós, essa textura aqui. Vou pegar essa textura aqui, então eu posso clicar, arrastar e colocar aqui. Veja, se eu clicar nesse slot e arrastar, eu aplico a textura desse slot. Vou colocar aqui, por exemplo, bloco 1, tá? Então eu teria o bloco 1, então modificações que eu faça, tanto na coloração do bloco 1 vai aparecer aqui. Mas se eu clicar e arrastar, posso aplicar a textura. Se você percebe, quando você aplica para 3D Max, quando você tem a textura, então você tem aqui uma deformação irregular, né? Que não seria ideal para nós. Isso acontece porque o software ele não está reconhecendo as dimensões para aplicar a textura. Isso você resolve de forma bem simples. Você pode vir aqui, por exemplo, em UBW Mapping, em Box, tá? E aí aqui você tem, então, aplicado a textura. Então aplica aqui a textura, você veja que eu consigo, né, fazer aqui uma distribuição bacana, e aí eu posso melhorar inclusive como que ficaria, né, a distribuição da textura. Eu quero que vocês vejam que ela não tem o corte, tá? Então aqui ó, eu acabo tendo uma falha. Como que a gente resolve isso, né? Eu resolveria isso de diferentes formas. Por exemplo, eu vou passar um pouco para cá, eu colocaria uma outra coluna aqui para resolver esse problema. Então, se vocês terem uma ideia, e aqui em cima dando o ajuste também, a textura ficaria então bem aplicada. Posso até jogar aqui, ó, tá? Ó, por exemplo, para o Select and Move, eu posso então reposicionar mais ou menos para esse parâmetro aqui, e tirar essas divisórias e ir adaptando a textura Pronto, aí eu teria uma boa distribuição.
Então, por exemplo, para quem trabalha com games, né, para quem está produzindo cenário para games, eu acho assim que é um excelente padrão de textura. E como que eu faço, por exemplo, para resolver esse problema, que é essa falha? Né? Porque se o cara está passando no game, né, tá passando com o personagem, acaba vendo essa falha aqui, ele acaba prestando atenção, ele acaba fazendo a crítica que não fica legal, olha, mal feito o jogo, etc. Então o que é que você faz? Você pode, por exemplo, criar um novo box, colocar um novo box aqui, tá vendo? Colocar um novo box aqui, tá? Eu vou voltar aqui para a minha amostra de texturas. De repente, uma textura que poderia lembrar essa parte aqui, né? Como se fosse um bloco de concreto para segurar, né, os tijolos. Deixa eu passar aqui para UVW Mapping, Box, tá bom? E aí, para você ter uma ideia, ó, eu consigo já, tá vendo, ó, uma distribuição melhor da textura, uma distribuição melhor. Então, eu acho que fica bem interessante para os seus trabalhos. Eu acho que é um pacote, assim, para quem está precisando, né? Às vezes é um projeto pequeno, não é um projeto muito grande, tá? Então, aqui ó, eu vou fazer uma distribuição. Para vocês terem uma ideia, eu poderia ainda selecionar, vir aqui em vértice e vou High Unselect, pronto. Eu poderia vir aqui em vértice para selecionar os vértices da base aqui, tá vendo? Ó? Os vértices da base, pronto, e eu posso jogar para cá e ainda fazer uma adaptação como essa. Como eu poderia voltar com o VW Mapping também e fazer uma modificação, tá vendo? Ó? Então olha só, aí você tem a aplicabilidade da textura, então eu coloquei ali, por exemplo, o objeto. Se eu vier aqui, por exemplo, mais uma vez, vou pressionar Shift, vou pressionar aqui empurrando no eixo X, eu tenho a duplicidade da malha, tá? No caso do objeto. Mas talvez você reclame, mas eu tô vendo ali que tá igual, né? Se o cara tá rodando o game ali, tá igual, vai ficar feio. Então, para não ficar feio, o que a gente faz? Eu vou vir aqui para não ficar feio, eu venho aqui, por exemplo, em UVW Mapping de volta, ele restabelece, vou pedir aqui Box, tá? Vou para o Gizmo e dentro do Scale eu faço a minha adaptação e, para não ficar igual, eu posso arrastar um pouco aqui, ó, gera uma variação de malha, que pode ficar interessante a nível de projeto, gera uma variação de malha e aqui também, ó, eu posso gerar uma variação de malha, pronto. Então daí eles acabam não ficando iguais, você não acaba tendo que ficar preocupado, né? Porque às vezes o jogo ele acaba tendo uma desvalorização justamente por causa disso, né? Aí aqui também, você está vendo? Ó, ele está pegando de um lado do outro. Eu poderia, por exemplo, tentar fazer um mirror, tá? Desse objeto. Deixa eu ver aqui dentro de Tools, dentro de fazer aqui um mirror. Tentar fazer um mirror, mas dependendo de como eu faço esse mirror, ele pode ser positivo ou não. Você veja que eu fiz um mirror aqui, né? E ele acabou, é como se ele invertesse a peça de ângulo, né? Em 180 graus, por exemplo. Mas aí já ajuda, né? Já ajuda. Muito bem? E para continuar usando aqui a textura, só para vocês terem uma ideia, eu poderia vir aqui em Box, passar o Box aqui para cá, tá? Esse box aqui eu vou deixar então ele 40 por 40. Inclusive, dependendo da situação, eu uso um plane, né? Não uso nem um box, mas eu vou deixar um box aqui primeiramente. E aqui eu vou deixar igual a 1, tá? E esse box, na base dele, eu vou converter ele para Editable Poly, só para eu poder manipular os vértices aqui. Pronto. Então, repare que eu expandi a base de baixo ficou expandida, e aí vou aplicar uma nova textura, por exemplo, uma textura que lembrasse uma condição de piso, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó, tem texturas bastante interessantes, ó. Essa aqui eu acho bem interessante, eu poderia clicar, arrastar, jogar ela ali direto, tá? Ou puxar lá, ou justamente chegar para cá e puxar, né? Por exemplo, eu poderia vir aqui e pegar a textura e coletar ela, já coletei. Então, por exemplo, na aplicação, posso vir aqui, também pedir um UVW Mapping para fazer a distribuição dele, né? Até porque
eu fiz uma leve alteração, né? Você veja que ele acabou distribuindo bem. Eu vou deixar assim como está, tá? E aqui é o scale. Esse scale aqui eu posso trabalhar ele dessa maneira aqui, tá? Posso trabalhar ele dessa maneira. Como eu poderia também vir aqui em Tools, Array, posso mexer no eixo X, de aqui um preview, vou reduzir aqui para 3 só, apenas 3, e no negativo de X, eu já faço a distribuição dele aqui, pronto, seria algo mais ou menos assim, tá? Só para você ter uma ideia, ok? E eu ainda vou voltar aqui, ó, só para você ter uma ideia, em Tools, Array, de repente eu vou conseguir um piso maior nessa região toda aqui. Então eu passo um preview e agora mexendo no Y. Então se eu mexer no Y, deixa eu voltar para cá. Eu vou na minha segunda linha, eu vou pedir algo como 2, 3 também, deixa 3, e vou mexer em X, nesse caso aqui é o meu negativo, vou mexer em Y, é o meu negativo de Y, pronto, algo mais ou menos assim. Você veja que se eu pedir aqui, ele vai sobrar um espaço, né? Ele vai sobrar um espaço, então seria o ideal 27,5, talvez, seria interessante, 27,5, ele acaba ficando uma sobra, né? Acaba ficando uma sobra, 0,2 fica mais interessante, talvez assim, né? Pronto, eu vou clicar aqui em OK. Você veja que os pisos, eles estão com igualdade, né, de texturização. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, tá? Se eu utilizar aqui a ferramenta Angle Snap Tool, poderia jogar para cá, aí ele não fica, tá vendo? Já dá um alívio com relação a essa questão da textura ficar igual, né? Tem muita gente que se irrita fácil com isso. E eu, para confessar para vocês, eu sou o cara. Eu me irrito fácil, então eu acho que aqui já dá para dar uma diferenciada, criar uma certa diferença, talvez deixar assim, pronto, algo mais ou menos assim, tá vendo? Então aí você tem a criação, né, de uma cena em 3D. Aqui eu posso gerar um grupo, posso pegar tudo isso aqui e gerar um grupo, posso chamar esse grupo aqui de muro, pronto. Eu vou pressionar então aqui, pressiono Shift em Y, né, e faço aqui a rotação em 180, em 90 graus, desculpa. Em 90 graus, pronto, em 90 graus, ele fica então posicionado aqui. Repare que vai haver uma sobra para esse posicionamento. Eu posso simplesmente pegar um muro, dar um ungroup, pegar esse daqui, vir para cá, colocar ele aqui, posso alterar o ângulo dele, algo mais ou menos nessa situação aqui, ó, em 45 graus, ó, deu 45, maravilha. Eu posso converter ele para Editable Poly e simplesmente vir aqui e dar um Scale, um local, pronto, um Scale local, algo mais ou menos assim. E é claro, eu sei que você já vai dizer que daria para nós melhorarmos a distribuição da textura ali, já dá uma melhorada na distribuição da textura. Posso pedir box, ele fica mais ou menos assim. Venho aqui em Gizmo e dentro do Gizmo posso fazer aqui uma alteração da malha. Deixa eu aumentar aqui para nós que vai ficar bom. Pronto, algo mais ou menos assim. Será que ficou bom? Será que de repente seria o muro ideal para você, né? Será que de repente é o muro que vai resolver, digamos assim, a sua padronização de cena, tá? De repente é tudo uma questão de escolha, né? Como que você acha que poderia ficar bem esse muro aqui? Se não,
você ainda pode vir aqui, pegar o vértex da ponta e trabalhar o vértex da ponta mais para dentro, algo mais ou menos assim. Você veja que eu não estou trabalhando com tanta exatidão, né? É mais para a gente fazer a divulgação aqui do material, fazer uma demonstração para vocês de como que daria para aplicar a textura, tá vendo? Então, de repente, esse pacote aqui, tá? É o pacote royalty free, é um pacote bem interessante, que você vai poder trabalhar com seus objetos, que você vai poder criar suas cenas, e eu acho que fica bem bacana, tá? Então, aí, para você ter uma ideia, o que que daria para fazer. Eu teria mais texturas aqui, por exemplo, eu tenho essa textura aqui, que é bem interessante, né? Tem umas texturas de metais que são bem interessantes, né? Essa textura aqui também, eu acho que ela é uma textura que pode ser utilizada de forma bem bacana, ela é bem interessante, né? Eu acho que de metal, então a gente poderia explorar, né, esse tipo de textura aqui, ó. Então o que é que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui em box, eu vou criar aqui dentro da condição cubo, que ele já cria como dentro do aspecto cubo mesmo, né? Tanto é que ele criou um box com o parâmetro de cubo. Posso mudar aqui o nome dele, deixar como cubo e, por exemplo, eu posso vir aqui, vou converter ele para Editable Poly e selecionar aqui as edges, que são essas linhas laterais, tá vendo? As edges, as linhas laterais, e eu posso vir aqui em chamfer, chamfer, e aqui com chamfer eu tenho um equilíbrio maior, posso vir aqui, ó, e controlar as bordas, tá vendo? Controlo as bordas, algo mais ou menos assim, e aí eu posso aplicar a minha textura. Qual textura? Eu poderia aplicar essa textura aqui, para ela ficar uma aplicação que ficaria bastante interessante ali no meio da cena, né? Poderia ficar bem no meio da cena. Eu vou converter essa textura aqui para Editable Poly. Vou colocar ela aqui. Seria algo mais ou menos assim. Aí. Poderia dar aqui um Shift de uma cópia, para que nessa cópia aqui, ó, ele vai estar ali encostando na textura. Posso deixar aqui, por exemplo, aplicada essa textura, e então eu poderia aplicar aqui também, por exemplo, essa textura, então algo mais ou menos assim, né? Claro, eu poderia colocar isso aqui na parede, poderia colocar como um objeto aplicado à própria estrutura do muro, né? Estou colocando dois centralizados ali para você ver quantas coisas diferentes e bacanas você consegue criar com a textura, tá? Eu poderia pegar esses dois aqui, esconder esses dois aqui. Eu posso pegar todos esses elementos aqui, ó, criar literalmente um grupo maior, ou simplesmente eu vou desagrupar todos, e aí eu não tenho nenhum grupo, posso pegar um grupo maior, aí esse grupo aqui, tá? Eu posso vir aqui e pedir um mirror, uma cópia dele em Y, então aqui, ó, eu tenho a aplicação de, digamos, uma estrutura maior, tá vendo? Eu tenho a aplicação de uma estrutura maior. E aqui, é claro, com certeza, você já vai imaginar que poderia se acoplar ali uma nova viga. Eu posso vir aqui, eu posso abrir esse grupo, selecionar essa viga, pressionar Shift, aí eu mando ela para cá, tá? Estou com ela selecionada, eu posso pedir aqui um mirror dela. Tá vendo? Dependendo de como eu peço o mirror, eu vou ter aqui deixa eu mostrar aqui para vocês. Dependendo de como eu pediria o mirror, eu teria uma formação para ela, mas posso selecionar ela aqui e aí com o VW Mapping, aquela velha história, né? Para a gente não precisar ficar
olhando para a mesma coisa de textura, né? Que muita gente desvaloriza o teu cenário, desvaloriza a tua produção por causa daquele detalhe de textura que você não aplicou, tá? Então tá aí, seria um exemplo, né, de cenário que você poderia produzir, tá? Eu vou aqui, ó, tô com o grupo, ele tá aberto, tá vendo? Eu vou fechar esse grupo aqui, o grupo tá fechado, ok? Tá, para vocês terem uma ideia. E eu poderia aqui mais uma vez vir em Ungroup e tirar o grupo de todo mundo e criar um grupo único para vocês terem uma noção, tá vendo? Ah, mas aqui, ó, sem nenhum problema, eu vou deletar aqui a minha textura, deletei o meu objeto extra, tá vendo? E aqui no Hierarchy ele vai mostrar a outra caixa. De repente, posso colocar essa caixa aqui nessa região, né? De repente é uma caixa assim, que ela seria um outro, digamos assim, um outro elemento na minha cena. Também tudo muito simples, né? Só para você ver a aplicação da textura. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa textura aqui, essa demonstração possa ver um pouco da aplicabilidade. A gente continua aí em outros vídeos. Obrigado aí para você que comprou o pacote de texturas, né, que chegou aqui na loja, que veio na loja, pegou os nossos objetos e dentro de modelos 3D você tem, é claro, a aplicabilidade das texturas, porque as texturas você consegue notoriamente aplicar em 3D. Ele não foi aplicado ainda, mas sem problemas eu aplico ele depois aqui dentro da parte de modelos 3D, porque você acaba usando em modelos 3D, tá bom? Grande abraço, a gente se conversa na sequência. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.